Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Sabedoria. Eu sou o Igor da Maldonado Lanches. E eu sou o Júnior da República da Pizza. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre, nosso querido pastor presidente da Igreja Adas. Ele que é pastor, empreendedor, motoboy, mil uma funções, né? É isso aí. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Vamos começar. Quem é o pastor Evert Holanda? Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não importa a hora que você esteja assistindo. E é um prazer muito grande estar aqui, né? Diante desse lindo projeto, desse podcast. Eu tenho certeza que muitas vidas já são alcançadas e serão alcançadas, né? Através da vida de vocês. E é um prazer muito grande fazer parte desse projeto, desse sonho. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer na vida do Júnior, do Igor, né? E qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. Quem é o... Vou começar assim, ó. Quem é o Evert, né? Antes do pastor. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória pra gente. O Evert antes do pastor, filho, era um Evert meio atribulado, né? Um jovem de periferia que cresceu em um dos piores bairros da cidade de Cubatão, né? De uma família meio bagunçada, meio conturbada, onde pessoas não conheciam a Deus. E eu cresci dentro de um bar, criado pela minha avó, mas um jovem que sonhou em ser um jogador de futebol, mas eu acredito que as condições, o bairro, né? As pessoas não contribuíram muito para este sonho acontecer na minha vida, né? E o Evert antes do pastor é um menino de periferia, um sonhador, né? Um menino que fez algumas coisas ruins, mas nunca se envolveu com drogas, nunca se envolveu, né, com tráfico. E é um menino que hoje eu percebo, né, que sempre foi guardado pelas mãos do Senhor. Deus sempre esteve comigo, antes mesmo dele ter me chamado para esta obra, antes mesmo de eu me tornar um pastor. Deus, ele sempre me guardou, me protegeu e guardou a minha casa. Isso é muito bom, né? Pastor, e aí conta um pouquinho pra gente das suas multifunções, né? Porque eu mesmo, cara, sou muito seu fã nessa parte. Tem hora que eu fico me perguntando que hora o pastor dorme, né? Porque dorme, né, também. Porque o senhor é pastor, cuida das pessoas, cuida da igreja, né? Faz mil e um trabalhos aí, como que eu posso falar, de caridade, né? Na rua, coisa que muita gente não sabe, mas tá lá no seu Instagram que você faz e mostra que é para as pessoas verem que realmente você faz. E além disso, você trabalha durante a madrugada. E como que é você fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu, particularmente, às vezes até eu paro para pensar, eu não consigo ter a dimensão e entender como que eu consigo, né? Mas, graças a Deus, até hoje Deus tem me dado estrutura e aproveitar a juventude, né? Eu só tenho 29 anos, aproveitar que eu ainda tô novo e eu ainda aguento fazer isso. Mas todo aquele que é chamado por Deus, ele precisa renunciar a algumas coisas na sua vida. E eu acredito que a minha renúncia é o tempo. Hoje, graças a Deus, né? Há 15 anos eu tenho uma esposa que entende disso, né? E também tem a mesma visão. E a obra de Deus, ela não é para quem quer. A obra de Deus é para quem é chamado por Deus. Porque em tudo isso daí, tudo que eu faço da minha vida, ele é relacionado às coisas do reino, às coisas do Senhor, né? Hoje eu pastoreio a Adas já fazem 8 anos junto com a pastora. Eu tenho o meu lado empreendedor, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso. Né, tem o trabalho na madrugada, tem as crianças, tem as vidas do lado de fora, né, tem as pessoas que a gente ajuda. E hoje eu durmo bem pouco. Se eu dormir de 3 a 4 horas por noite, por dia, né, na verdade, porque eu chego de manhã, é muito. Porque eu sempre tive muito medo também de dormir demais. Eu acredito que quem dorme demais não vê as bênçãos do Senhor acontecer. Então eu chego 6 horas da manhã, se eu passar das 11 da manhã na cama dormindo, eu já fico agoniado e eu sinto que eu perdi o meu dia. Mas até o momento Deus tem me sustentado, tem me dado estrutura e eu tenho conseguido conciliar o tempo para tudo.
Sim, você vê que é Deus mesmo sustentando, porque biologicamente o corpo não aguentaria. Aguenta. 3 horas de sono. Também É, quando o seu verdade. deita deve apagar, entrar num sono profundo tão grande que pra É. recarregar as energias só E assim mesmo também, muito cansado, eu tenho um sono muito leve, né? Qualquer coisinha eu acordo. Eu acredito que também pode ser um defeito muito grande, né? Porque a gente precisa descansar para estar no outro dia muito bem, né? Eu acredito nisso, que seja... eu possa estar lá na frente prejudicando um pouco minha saúde. Mas enquanto Deus tem dado estrutura, Sim. mas eu acredito que vai chegar o tempo de eu ter o meu descanso, de eu dormir mais tranquilo, de eu dormir mais em paz, né? E Deus está preparando tudo lá na frente. Talvez o sono leve que o senhor fala é porque o senhor já dorme em alerta, já É, esperando essa é. acordar para alguma coisa. É Então, isso aí. você não consegue, de certa forma, relaxar em si. Hoje para mim dormir, né, eu preciso desligar os celulares, desligar tudo, colocar no modo avião, porque é mensagens 24 horas. Então, e toda vez que eu acordo sempre muito assustado, né? Não acontecendo nada, mas eu acordo sempre muito assustado, com medo de ter perdido muito tempo dormindo, ou por medo de ter alguém mandado mensagem e eu não Algum conseguir receio, né? responder no momento, um receio de alguma coisa. Mas vai chegar o momento de eu descansar bem, né? Viajar com a pastora e tá tudo certo. E eu creio que seja bem difícil, porque pelo senhor ser pastor, a todo momento, e o senhor fazer tantas obras, né, na vida de muita gente, a todo momento eu imagino que tem alguém pedindo algo pro senhor no telefone, né? Sim. Eu tenho 2 celulares, né? E esses 2 celulares são recheados de muitas mensagens, né? E é claro que hoje eu aprendi a não abraçar o mundo, porque eu não vou conseguir ajudar todo mundo, né? Então tem pessoas que não entendem isso. Só que eu não tenho uma condição financeira muito boa para me tentar abraçar todo mundo, entende? Então tudo que a gente faz é com a concepção, com a aprovação da igreja, os irmãos ajudam, como vocês mesmos sabem, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consigo um pouco mais descansar em relação a isso, porque antigamente, né, eu não descansava também muito bem, porque eu queria ajudar todo mundo e eu não tinha condições de ajudar todo mundo, e nem a igreja, né, tinha condições de ajudar todo mundo. E hoje eu aprendi que eu tenho que fazer aquilo que está ao nosso alcance, que a gente não pode dar um passo maior que a perna. De tanto também receber muita ingratidão, muitas facadas pelas costas, a gente vai aprendendo, né, a dividir, a ver quem realmente está precisando, né, a ver quem realmente está necessitando de algo, de alguma coisa, de algum alimento, de uma oração, de um gás, e por aí vai indo, né? Essa questão que o senhor falou aí sobre as facadas nas costas, eu acho que é bem difícil de lidar, porque eu te acompanho muito, né, o senhor meu pastor, o presidente, e a gente vê que as pessoas, o quanto são ingratas, né, as pessoas são. Porque o senhor mostra casos lá de pessoas que o senhor ajuda nesse mês, e aí no mês que vem, ainda não ter condições, igual o senhor falou, de ajudar todo O mundo, arrecadamento que foi baixo. o senhor prioriza ajudar outra família, e aí a família, em vez de reconhecer que você está fazendo uma obra para todo mundo que você consegue alcançar, a pessoa vai e começa a te ofender, né? Falar que Isso é acontece ruim. muito. Teve um episódio, e esse episódio ele é muito claro na minha mente, né? Eu recebi um pedido de ajuda de uma ovelha nossa na época, né? Que estava devendo o aluguel de sua casa. E no meio do culto eu levantei uma oferta para abençoar essa família, né? Eu dei a minha oferta, né? Algumas pessoas ofertaram também. E a gente conseguimos pagar esse aluguel quando eu descobri que essas mesmas pessoas estavam falando muito da gente, né? E tipo assim, hoje eu aprendi a conciliar e eu estou pronto para receber pancadas. Só que a coisa que eu não gosto na vida de uma pessoa é ingratidão. Nunca cuspa no prato que você já comeu, né? Nunca feche a porta para quem te abriu uma porta. Então, eu acho que até hoje eu estou de pé e eu sou referência para algumas pessoas, porque eu sou muito grato. Quando eu não tinha condições nenhuma, eu passei muita necessidade quando eu casei com a pastora, né? E eu tenho um episódio muito claro na minha mente de um casal de amigos que deixou com a gente um cartão de vale alimentação durante um ano, né? E todos os meses ele trabalhava e a gente ia lá e fazia a compra com o cartão dele. E todas as vezes que eu vejo eles, vem essa lembrança na minha mente, e eu sempre agradeço eles por eles ter alimentado a minha casa, me dado comida durante um ano.
Então eu acredito que é isso, né? Que você vai, né, estender um tapete vermelho para a pessoa passar, mas seja grato pelo aquilo que as pessoas fez por você, pelas orações, pelas contribuições, né, pelas ajudas, seja espiritual, seja financeira, seja material, porque a unção ela abre porta, mas a gratidão ela mantém a porta aberta, entende? Então hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa grata, né? Sempre vai ter alguma coisa, foi o que você falou, se você ajuda, enquanto você ajuda, você é uma bênção de Deus. Depois que você corta as coisas, aperta para você não é mais bênção e aí já sai da igreja, fala mal, já critica, mas eu tô calejado disso, tô acostumado. O fato de aguentar as pancadas não quer dizer que elas não estão doendo, né? Verdade. Tem gente que confunde isso daí. Não, o pastor é forte, não sei o quê. Mas a pancada, ela vem, é sentida, mas é suportável também, Verdade. né? Mas ela dói do mesmo jeito. Dói. E eu acredito que dói mais de quem vem de dentro, né? De dentro acho que é pior do que vem de fora. E eu sou muito forte, mano. Dificilmente você vai ver eu triste, eu demonstrar alguma coisa. E olha que eu já fui muito traído, muito apunhalado, né? Porque eu sou muito bom, eu tenho um coração muito bom, eu me abro para as pessoas. Então dificilmente você vai me ver na frente, em público, na igreja, desabafando, falando das minhas tristezas, das minhas decepções. Só que no meu oculto eu conto tudo para Deus, né? Deus conhece os nossos corações e sabe que por mais que a gente esteja calejado, mas algumas coisas ainda nos ferem, mas a gente continua adorando e Eu acho que mantendo o foco. a expectativa que a gente cria é tão grande nas pessoas que idealiza algo e na verdade não é aquilo, né? Aí que vem a ingratidão, você criar uma expectativa de achar que aquela pessoa mudou e realmente você só deu um voto de confiança por alguém que você queria que mudasse, não que realmente mudou, Verdade. né? Que é o que te frustra, Acontece- né? o que Verdade. frustra mais é a nossa expectativa E sobre a as pessoas. confiança ela é algo muito importante, né? Porque uma pessoa sem... Um casamento sem confiança não se mantém Sim. de pé. Uma amizade sem confiança não se Sim. mantém de pé. E eu costumo dizer lá na igreja, acredito que vocês já perceberam que todas as vezes que eu vou abençoar alguém, um casal, alguma coisa, eu sempre falo para eles que eu confio. E que eles nunca venham quebrar a minha confiança, né? Porque eu acho que a pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que não confia em você. Sim. Que desacredita de você, do seu caráter, né? É claro que eu nunca vou desistir de nenhuma ovelha minha, mas dê valor a quem confia em você, confia no seu trabalho, confia no seu chamado, né? É por isso que hoje eu tenho muito medo, assim, do pecado, irmão, porque eu cuido de muitas pessoas. E se um dia as pessoas perderem a confiança em mim, eu perco tudo. Não adianta mais você ter chamado se as pessoas não confiam naquilo que sai da sua boca, né? É por isso que eu tomo muito cuidado no que eu falo, no que eu prego, do jeito que eu ando. É claro que você não vai agradar todo mundo, que as pessoas, quem nem te conhece, vai te julgar pelo que você veste, pelo que você posta e por aí vai. Mas a confiança, ela é algo muito importante em uma relação, né? E eu sou muito grato às pessoas que confiam em mim, né? As pessoas também que se deixam ao meu coração ser confiáveis, né? E eu sou muito grato a Deus por essas pessoas. A confiança é algo, tipo, que demora tempo pra ser conquistado, mas pra perder é assim rápido. também, né? Pra perder é muito Pra rápido, perder né? é muito rápido. Qualquer coisinha que a gente que faça, a gente já perde a confiança Sim, nas aquele pessoas. famoso pé atrás que você fica, Verdade. ali não é difícil de perder esse pé atrás. Quando você já tá com o pé atrás com uma pessoa, pra você voltar a confiar nela é muito mais difícil. Pastor, vamos falar um pouco da conversão do senhor. Como que foi a sua conversão? A minha conversão foi através da pastora, né? E eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica até conhecê-la. E eu também nunca fui muito fã, assim, de igreja, né? Porque ter crescido numa família que ninguém era crente, né? A minha avó era católica, mas aquelas católicas que nunca pisou o pé na missa. É não praticante, Mas, né? não Católico praticante, né? Minha avó era dona de um bar. Então eu cresci vendo bebida, droga, farra. Eu cresci vendo meu pai, na época ainda, quando eu era pequeno, né? Que eu morava com eles ainda, eu tenho esses flashes agredindo a minha mãe, né? E por aí vai até o momento de eu ter conhecido a pastora e ela me levou para a igreja, né? E ali eu fui conhecendo a Deus, né? Ainda com o coração muito fechado, ainda com o coração muito preso, não entendendo muitas coisas, o que era igreja, o que era Deus, o que era Jesus. Até no momento que eu pedi para Deus me dar um filho. Meu sonho era ser pai de um menino e Deus me deu. E num certo
mês, né, da pastora, ela começou a ter sangramento e princípio de aborto do Davi. E eu não entendia de propósito com Deus, até que eu fui visitá-la no hospital com a Bíblia, e eu falei para ela que eu ia sair do hospital, eu ia procurar uma igreja, eu ia fazer um propósito com Deus, que se Deus salvasse meu filho, eu aceitaria ele e nunca mais sairia da presença dele. E aí foi diagnosticado que não tinha princípio de aborto nenhum, que aquilo era, né? E eu saí de lá, fui para uma igreja, e assim que ela saiu do hospital, a gente começou a frequentar a igreja Sinai, e lá eu aceitei Jesus e eu nunca mais me desviei dos caminhos do Senhor. Então a minha conversão foi mais ou menos um propósito com Deus, né, sobre a vida do meu filho, porque era o meu sonho ser pai, e eu vi ali no momento que eu estava perdendo ele, né, e eu entendi, e eu acredito, e hoje eu entendo que foi um propósito muito forte que eu fiz com Deus, e Deus salvou o meu filho e me salvou em um propósito só, e até aqui, e até hoje eu estou de pé, graças a Deus. Na cabeça do senhor, naquele momento, era tipo uma troca, né? Sim. Mas hoje você vê que foi algo muito mais além. Muito mais além do que uma simplesmente troca, né? Porque se Deus não quisesse salvar, ele continuaria sendo Deus, né? Se Deus, eu acredito que se Deus não usa o meu filho para me salvar, ele usaria outra coisa para me salvar. Mas louva a Deus que ele usou a vida do meu filho, hoje o Davi, né? Vai fazer 11 anos. 11 anos? 10 anos. Então, é isso aí. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Quantos anos de conversão já? Filho, na minha cabeça eu tenho 12, né? Mas a pastora fala que eu tenho 11, tenho 10. Rapaz, faz tanto tempo que... Nem lembro mais. Nem lembro. Parece que eu já tenho 50. Toda, né? Parece que se eu soubesse que seria tão bom, eu já tinha aceitado Jesus bem antes daquilo que eu aceitei. Muitas horas de trabalho que já conta como 50 anos. Muitas horas de labuta, né? E essa questão é muito boa, porque quando a gente tá por fora, a gente enxerga tudo de uma outra maneira, né? E aí até que fala um pouco do preconceito. E quando você tá lá dentro, você vê que nada daquilo que as pessoas te falam, nada daquilo que você pensa é real, né? É tudo muito 1000 vezes melhor do que é pra ser, né? E isso é muito interessante, porque igual o senhor falou, se o senhor soubesse o quão bom seria, o senhor já tinha feito isso antes. E eu também penso assim hoje em dia, porque quando você não tá na igreja, você não tem aquela visão, né? É igual num trabalho ou outra coisa assim, você não tem aquela, você não enxerga a valorização de algo bom é quando você passa por algo ruim também, né? Talvez a vida que o senhor levava antes e você teve uma nova vida, você vê, cara, o que eu vivi era tipo muito vazio. Ele Verdade. consegue ter essa dimensão. Tipo, tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, né? Mas eu falo assim, naquela época não era vazio, sabe? Na nossa mente, na minha, na do pastor, na sua. Era aquilo que a gente gostava, porque era aquilo que era apresentado a gente. Por um momento preenchia, Sim. né? Um certo vazio, mas em outro momento também estava vazio. Por ser questão da gente ser até leigo, a gente só conhecia aquilo, a gente não conhecia outra coisa. Momento, né? E esse pré-julgamento, eu acho que é em tudo na nossa vida, né? Hoje as pessoas te julgam sem te conhecer, Sim. entende? Sim. Como é que você vai falar que uma laranja ela é doce, ela é boa, ela é ruim se você não provou, entende? A mesma coisa é o evangelho, é Jesus. Como é que você fala, eu não gosto de igreja, se você nunca se entregou, se você nunca abriu o coração, né? Pedro, quando ele afunda e ele está andando sobre as águas, ele foi o único que experimentou o sobrenatural. Quem ficou no barco ficou na mesmice e disse assim, aqui tá bom, vou ficar aqui, a gente tá junto. Só que Pedro decidiu experimentar o sobrenatural. E ele anda sobre as águas. Quando ele anda sobre as águas, o sobrenatural vai fazer parte da vida dele. E é tão forte que após isso a sombra de Pedro vai curar, né? Pedro, ele foi um dos mais íntimos de Jesus. Então, quem não experimenta nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Quem fala, não gosta de igreja sem ter mergulhado de cabeça. Não é só você visitar num domingo, né? E como uma moeda de troca, eu vou para Deus me abençoar, para Deus me dar. Né? Não, é você abrir o seu coração. Eu mesmo, quando eu era do mundo, eu abri o coração para tanta coisa, né? Eu deixei se levar por tantas pessoas. Por que na igreja a gente tem sempre um pé atrás, sempre uma desconfiança, né? Sempre isso, sempre aquilo. Ou às vezes não tem uma disposição para ir num culto, né? Exatamente. É mais uma justificativa para não reconhecer que é fraco, que é falho. Você quer justificar em algo ou em alguém. Verdade. Geralmente é isso. Como que é ser um pastor tão jovem? O senhor foi um pastor jovem, né? Fui,
eu comecei a dirigir igreja, hoje a Adas vai fazer 8 anos agora, né? Dia 24, 25, 26. Aproveitando, já convido todos para estar conosco, né? E eu comecei a pastorear muito jovem. Hoje eu tô com 29. Então eu comecei a pastorear mais ou menos com 20, 21 anos, né? E sempre foi o meu sonho pastorear. Eu acredito que é o que a gente estava falando anteriormente. O preconceito está na cabeça das pessoas. Por que Deus não chama por idade? Né? Tem muita gente velha que não tem a maturidade dos novos e tem muitos novos que não tem a maturidade Pastor, dos velhos. uma curiosidade só leve aqui. Os discípulos, ele era jovens, Sim, não era? Era tudo jovens. A grande maioria, quando foi chamado, sim. 17, 18 anos, era mais ou menos dessa idade mesmo? Por essa base, né? Sim. Só acredito mais que Pedro era um pouco mais experiente por causa da sua vida, né? De pesca, essas coisas. Mas José, ele foi chamado com 17 anos, né? Davi, a mesma coisa. Então você vê, Deus chamar alguém como rei de Israel com 17 anos. Ele não assumiu, mas ele já era um rei. Foi ungido, entende? né? Ele já tinha sido ungido, né? Então não é a idade. A própria mãe de Jesus, né? Sim. Foi chamada jovem. Então esse preconceito, né, de idade tá na cabeça das pessoas. Eu era muito novo e eu sou muito novo até hoje, mas eu tenho coisas que os velhos de igreja não carregam. Acho que é por isso que eu cuido de tantas pessoas, né? Mas eu enfrentei uma barreira muito grande, que era o preconceito dos mais velhos, né? E eu não tinha essa estatura, né, de homem que eu tenho hoje, né? Eu era mais franzino, eu não tinha muita sabedoria nas palavras. Hoje, né, o Facebook ele é muito bom porque ele mostra algumas lembranças, vídeos do passado, até o meu jeito de falar hoje. Eu me sinto incomodado pelo jeito que eu falava antes. Só que aquilo foi uma escola, né? Sim, só que aquilo foi uma escola, né? Então não tem como você chegar no quarto andar se você não passar pelo primeiro. Ali tinha o estereótipo de pastor que todo mundo Sim. olhava. Pastor tem que se Sim. comportar desta forma. Aí o Sim. senhor falava com aquele estereótipo de pastor. Verdade, né? Aí já Era o jeito de falar do momento, agora né? você tem a sua personalidade agora eu própria, o tenho seu a minha jeito. personalidade, o meu Já jeito. tá formada. Mas o que eu acho muito bom em Deus é que desde aquela época sempre teve pessoas que gostou de mim e me acompanhou, né? Por mais que um pedaço não gostava do meu jeito de falar, de agir, mas sempre teve um povo que sempre acreditou no meu chamado. É que infelizmente você nunca vai conseguir agradar 100% das Sim. pessoas, né? Se nem Jesus, Agradou. infelizmente, não conseguiu agradar. Verdade. E é aquele negócio, as pessoas, hoje em dia, por si só, elas são ingratas, né? Grande parte delas. Então, não dá pra você agradar. Você vai fazer o maior esforço possível e não vai conseguir. É muito difícil se agradar as pessoas, né? Por isso que hoje eu aprendi a viver o que Deus quer pra mim. Entende? Antes E eu mesmo, acho que tem só um adendo aqui. Antes mesmo da conversão do senhor, o senhor já cuidava dos seus amigos, já tinha essa de Eu de sempre ser fui de alguém muito cuidar, de né? abraçar. Eu sempre fui o pagador da turma. Sim. Eu sempre fui o que abraçava todo mundo. eu sempre fui o que sempre quis todo mundo perto. Eu sempre agitava pra gente estar sempre junto. Quando ninguém tinha dinheiro, eu sempre banquei, né? Então, eu sempre fui dessa parte de cuidar. Era o conciliador também das brigas, das confusões? Não, intermediava eu era o que bagunçava. ele é o que brigava. Nessa parte aí eu era o que caía pro arrebento. Eu que agitava pra gente brigar. Era o que cuidava pros jovens não brigarem. Eu era o popó de Freitas da época, né? E os camaradas sempre que apartavam, mas quando o caldo engrossava eu corria porque eu não aguentava na pancada. Sempre fui magrinho. Então, mas eu sempre gostei de andar até hoje eu não gosto de andar sozinho, né? Hoje eu não porque eu acredito que a gente não nasceu pra andar sozinho, né? Se eu não tiver com a pastora, eu chamo um obreiro, eu chamo alguém, mas eu gosto sempre de estar acompanhado. Mas eu acredito que hoje o meu amor por cuidar de pessoas é porque talvez eu nunca fui cuidado na minha adolescência. Eu sempre tive tudo, minha avó sempre me deu tudo, mas uma coisa muito importante ela nunca me deu, que foi amor, né? Eu não tenho lembranças da minha avó fazendo carinho em mim, cuidando de mim, dessa forma afetiva, né? Ela me amou, ela me ajudou muito, ela me abraçou muito. Hoje eu sou o que eu sou, graças à criação que ela me deu, mesmo muito rude. Ela nunca me deixou ir para criminalidade, ela nunca me deixou se perder, ela sempre deu tudo que eu quis para mim não querer entrar nessa vida para ter de outras formas, né? Mas hoje eu aprendi a amar depois que eu casei, eu aprendi a amar depois que eu tive filhos. Então eu acredito que essa minha forma de cuidar de pessoas é porque talvez eu tive essa lacuna no meu passado de não ser cuidado, né? E hoje eu tento
tirar isso de mim, cuidando das pessoas e me doando para todos. E também o senhor, tipo, vê que se eu sentiu isso na pele, você não quer que outras pessoas que você gosta sintam a mesma Sim. coisa. Porque tem muita gente que tá dentro de casa, tem a família, mas também é excluída, Verdade. né? Excluído pela família. Aí, assim, o senhor tenta uma forma de cuidar, de trazer pra perto, né? Verdade. Que é o maior desvio dos jovens por causa disso. Tem muita gente que não entende quando alguém é rico e começa a fazer essas coisas erradas, de roubar ou de querer Se traficar. perder, né? Ele só quer a atenção dos pais. Tem tudo que o dinheiro compra, porém não tem a atenção que é de graça. Verdade. Então o pai chega e fala, já te dei isso, te dei o celular que você quer, tal, tal, tal. Eu Mas a acho que atenção eu em acho si- que o amor ele vale mais que o Ah. dinheiro, né? Entende? Então eu não tenho lembranças do meu pai indo na minha reunião de pais. Entende? Eu não tenho lembranças da minha mãe, da minha avó indo nas minhas reuniões assim. Então eu acho que é esses momentos que pegam, né? Então quando o Davi começou a estudar, eu fazia questão de levar ele todos os dias, de buscar ele todos os dias, para ter essa memória nele, né? Para quando ele crescer, porque quem nunca sonhou né? A gente que tem praticamente a mesma idade do pai ir buscar na escola de carro, de moto. Eu olhava os meninos indo embora de carro com seu pai, a gente ficava admirando, né? E hoje o meu filho vai olhar e vai dizer, pô, meu pai já veio me buscar na escola de moto, de carro. Então são lembranças, são coisas que eu não tive, mas eu faço, né, eles terem, e eu me desdobro em mil aí pra gente tentar conciliar tudo. Eu acho engraçado essa parte que a gente sempre costuma a fazer com o próximo aquilo que a gente não teve. Isso é muito interessante. Tanto como pai, como hoje em dia patrão, como pastor. Às vezes tudo que te faltou um dia, você faz, que é pra você não ser aquela pessoa que você teve um dia, né? Verdade. Hoje em dia eu falo assim, na lanchonete eu faço isso. Tudo que eu sentia falta de um patrão ser comigo, eu tento ser com as pessoas que tá lá. E com o Vicente também. Eu já passei por muita coisa assim, igual o senhor. E tudo que eu não tive, eu quero que o Vicente tenha, sabe? E não falo só em dinheiro, né? Porque minha mãe sempre trabalhou muito e ela sempre tentou me dar de tudo, apesar de não conseguir, porque ela não era super-herói. Mas eu falo na questão de amor, porque minha mãe me criou sozinha. Eu não tive meu pai presente. A minha família também não é igual a do senhor. Eu não tive muito amor de família. Minha avó, eu não tenho lembrança nenhuma da minha avó me pegando no colo, por exemplo. Também não tenho. Nunca. Uma coisa que eu invejava, uma coisa feia, mas eu invejava das crianças da minha idade, era a criança que falava assim, nossa, a comida da minha avó é maravilhosa, né? Todo mundo fala, a comida de vó é muito boa. Essas Mas lembranças eu tenho. Eu não tenho, eu não tenho O arroz lembrança, doce eu da não minha tenho esse tipo avó de é melhor lembrança. que, Não, que essa já Você existiu. falou do doce de uma parente sua, era da sua Ah, avó? O bolo da minha tia. Bolo da sua minha tia. avó é o arroz doce. O arroz doce dela, ninguém nunca conseguiu fazer igual. Meu Deus. Tem aí É. o arroz doce dela? Não, minha avó já faleceu. Ah, tem meu uns Deus do céu. 6, 7 anos. Deve ter até Nunca mais mais você tempo, comeu eu não arroz doce, lembro. Acho que Mas tinha é benção. 15 Mas anos, esses 9 anos gostos eu tenho- atrás. hoje minha avó é viva ainda, né? Ela sofre de Alzheimer, né? Ela foi muito boa pra mim, mas naquele momento o que eu precisava com 16 anos, com 15 anos, eu não era de uma moto. Ela me deu uma moto, eu tinha 15 para 16 anos. Naquele momento eu acho que eu precisava de um carinho, de um afeto, né? Meu pai era músico, minha mãe se viciou em drogas muito cedo, então eu não tenho essas lembranças na minha cabeça, na minha mente, né? Mas eu não tenho nada para reclamar em relação a gosto de comida. Eu sempre fui muito bem tratado. A minha avó, ela me amou mais do que os filhos dela, entende? Mas naquele momento, hoje eu entendo, é porque ela não teve, né? E muitas das vezes as pessoas vão oferecer aquilo que teve, né? Ela não teve uma boa criação, ela foi maltratada, né? Hoje eu conheço muito bem a história dela. Só que eu quero deixar isso aqui ao coração dos pais, das mães. Não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar, né? Batendo, entende? Então, hoje, graças a Deus, eu consegui mudar isso na minha família, né? Mas ela não conseguiu. Mas eu sou muito grato a Deus pela vida da minha avó, eu a amo muito. Eu oro muito pela vida dela. Hoje ela é cuidada pela minha tia, né? Eu vou visitá-la. Mas eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Antes do Alzheimer, ela chegou a se converter? Sim, se converteu. Meu Glória a pai, Deus. ele sofreu, né, de bebida. Meu pai se viciou muito cedo em bebida alcoólica. E ele estava morrendo no hospital de cirrose. Quando, de repente, a minha avó entra dentro da minha igreja, da igreja a qual eu pastoreio, né? E
E ela aceitou a Jesus. A minha avó, ela migrou da Umbanda para o catolicismo. E aquele foi o momento ápice, né, do meu chamado, do meu ministério. Eu sei que foi meio que pela dor, por causa, né, da doença do meu pai. Mas ela aceitou a Jesus. E logo depois de alguns meses, né, poucos meses, ela começou a ter essa doença. Então eu acredito que se hoje ela partir, ela vai partir salva. Porque ela levantou a mão para Jesus e os pecados foram perdoados. Tanto ela quanto seu pai também, né? Sim, meu pai também no leito de hospital, ele aceitou a Jesus. Ele já tinha se convertido, né? Mas uma pessoa que foi criada há anos no mundo, né? Na zoeira, meu pai era cantor de forró. Então era meio que um pouco difícil. Mas no leito do hospital, as últimas palavras dele, ele morreu de cirrose, foi: eu aceito o Jesus do meu filho. Então, Jesus o salvou. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração, que Jesus, antes da sua partida, da sua morte, né, da morte do meu pai, o salvou e o nome dele foi glorificado no leito. Glória a Deus, né? Pastor, sobre o começo do seu pastoreado, né? Eu creio que você tinha sofreu muito preconceito, porque a gente, quando fala pastor, já remete assim, no nosso pensamento, ancião, né, alguém cara? mais velho, né? Bem mais velho. E o senhor Verdade. ser muito Tem novo. um fio branco na cabeça. Aí pastor, né? parece eu, cabelo arrepiado, cheio de tatuagem. Meu Deus. Como as pessoas te olhavam? Com olhar de desconfiança, né, filho? Porque tudo que é novo gera desconfiança, né? Hoje eu entendo. Tudo que é novo no coração das pessoas. De início tem que se provar também, né? Tem. Hoje eu não preciso mais provar nada Sim. pra ninguém, né? Hoje eu já provei que eu sou chamado por Deus. Mas no meu início existia muita desconfiança de pastores, muitas portas se fecharam pra mim. Eu migrei da itinerância pro pastoreio, as pessoas tinham medo de perder ovelhas pra minha igreja, né? Por eu ser novo, ter muita energia, eu sempre fui muito das obras sociais, eu sempre batalhei, corri atrás, eu sempre fiz, sempre, né? Então, mas eu sofri muito esse bloqueio por eu ser muito novo, né? Por eu ter vindo da favela, porque também a gente sofre muito preconceito com isso. As pessoas me deram prazo de validade, não vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Então, o preconceito, ele infelizmente, dentro da igreja, ele sempre vai existir. Sempre. Mas hoje, eu como pastor, eu tento o máximo quebrar isso no coração da igreja, qual pastoreio. Eu mostro para todos que todos são iguais, independente de cor, de raça, independente de opção sexual. Eu tento passar ao meu povo que o amor vence. O amor venceu na cruz, que é Jesus de Nazaré. É por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que o senhor conseguiu fazer isso, porque igual o dia que a pastora participou, a gente estava conversando sobre a ADAS, no meu ponto de vista, e creio que de todo mundo, é uma das igrejas que mais recebe visitante. Então, se as pessoas se sentem bem em visitar a sua igreja, é porque o senhor conseguiu quebrar tudo isso. Exatamente. Se uma igreja, ela virou uma igreja robótica, que todos os cultos as mesmas pessoas, tem alguma coisa errada nessa igreja. Não é que você não tem que formar pessoas. Hoje eu tenho pessoas formadas. Hoje eu tenho quem cante, quem pregue, quem limpa, quem abre, quem fecha, quem intercede, quem expulsa espíritos malignos. Hoje eu tenho uma igreja completa. Hoje eu posso sentar no culto e só adorar, porque vai ter quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai isso, quem vai aquilo. Só que até mesmo para a membresia, para os membros, aquela rotina das mesmas pessoas fica cansativo. Entende? Então eu sou muito privilegiado por Deus, porque desde quando eu me converti, que eu ainda não dirigi igreja, eu sempre fui muito bom em levar pessoas, de chamar a atenção. Eu acredito que essa minha forma, por ser muito novo e muito desenvolto nas coisas, no altar, eu sempre busquei a Deus por isso. Eu acredito que isso chamou muita atenção das pessoas. Hoje a nossa igreja, na cidade de Cubatão, é a igreja mais visitada, né? Hoje vem pessoas de todos os lados para a nossa igreja. Eu tenho pessoas que vêm dia de domingo de São Paulo, vêm de outros estados, outras cidades, né, como vocês bem sabem. Então, eu me sinto muito privilegiado por Deus por receber muitas pessoas, né, nas quartas, nas sextas, nos domingos. E Jesus tem salvado e tem operado muito na igreja. Isso é muito bom. E como que funciona? Desde o começo, foi assim, dessa questão do visitante se sentir bem-vindo na igreja do senhor? Ou, assim, não pelo senhor, porque a gente já vê que
isso, o senhor tem isso, né? Mas assim, pelos outros membros, sempre foi assim, todo mundo foi sempre aberto? Ou o senhor foi modificando todo mundo com o tempo? Eu sempre fiz questão de deixar muito bem frisado que a igreja ela é aberta para todos, né? A igreja é uma igreja pública. E quem faz parte do corpo de obreiros tem por obrigação recepcionar todos muito bem. É claro que ninguém é perfeito, é claro que tem gente que é muito folgada também. Tem pessoas que acham que por sermos crentes ou por ser uma igreja tem que fazer o que quer dentro da igreja, e não é assim que funciona, né? A igreja tem uma liturgia, tem ordem, tem decência, né? Então, mas eu tento ao máximo, todas as reuniões, né, de assembleia, todas as reuniões de obreiros, eu tento passar ao máximo a visão, que é recepcionar todo mundo bem, com abraço, com a paz do Senhor, mas tem gente que é muito mal educada. Eu mesmo, quando eu fico na porta de vez em quando para receber as pessoas, tem gente que passa por mim e não olha nem na minha cara. Acontece muito. Acontece muito. O Júnior é o diácono da igreja, ele fica lá, então ele sabe muito bem do que eu tô falando. Tem gente que não cumprimenta, né? Então fica muito difícil da gente conhecer as pessoas, que as pessoas entram com a cara emburrada na igreja e saem com a cara emburrada. Mas eu também entendo, é medo, né? Talvez o ambiente, as pessoas, é medo de ser julgado, Mas eu quero que as pessoas entendam que a igreja está aqui para curá-los de todo tipo de trauma, né? E é muito bom você ter aproximação, ter convívio, conversar, conhecer novas pessoas, e a igreja está aqui para isso, né? Tem gente que tem vergonha, que nem eu. Tinha vergonha de entrar, assim, se eu falasse com alguém, ele vai me chamar pra ir lá na frente. Eu ficava com isso. Ou se eu dar meu nome, vai cantar pro visitante. Também tem eu entendo, então, porque eu já fui um visitante. Já passa, entendeu? Eu já fui um visitante. Então, eu ia pra igreja de boné, e eu tinha medo de ser constrangido porque eu tava usando boné. Então, é por isso que, tipo assim, eu ensino os obreiros a deixar o mais tranquilo possível. Eu não pego nomes na porta. Eu não peço, há 8 anos eu não pego o nome de ninguém que nos visita pela primeira vez, porque eu sei que tem pessoas como você que um dia já pode se sentir constrangido de falar o nome, de cantar a música do visitante, entende? Então eu só cumprimento ali, ó, você que está vindo pela primeira vez, só levante sua mão, só quero te conhecer, e não pego o nome, até mesmo pelos dons que Deus nos deu, da forma que Deus nos usa, para as pessoas, né, não desconfiar, pesquisou minha vida, foi buscar minha vida. Então você entra, a gente te recepciona, te cumprimenta, o nome do Senhor é glorificado e tá tudo certo. Quanto mais a pessoa tenta se esconder, mais em evidência ela fica dentro da igreja, cara. Entende? Pra você ver, domingo eu recebi um casal. Mais visível você fica. Né? E no final a esposa veio falar comigo, né? Porque eu passei um propósito lá pra gente ajudar uma família, né? Propósito para comprar fraldas para uma criança. E aí a mulher do rapaz foi em casa, né? Que morava perto da igreja, e retornou no final, depois que eu tinha dado a bênção apostólica, para trazer a fralda. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: pastor, o meu marido, ele sempre teve um pé atrás com a igreja, ele nunca gostou de igreja, né? Nós somos católicos, e foi a primeira vez que ele pisou numa igreja, né? Assim, com o coração aberto, e ele olhou nos meus olhos e falou assim: amor, eu nunca senti o que eu senti dentro dessa igreja hoje. Eu nunca senti esse arrepio, nunca senti essa presença, essa vontade de chorar, de correr, de gritar. E ali eu me alegrei muito, porque foi uma pessoa que veio a primeira vez na igreja, né? Ninguém constrangeu, sentou na primeira fileira, que é muito raro uma pessoa que vem pela primeira vez sentar. Sempre pede para colocar a cadeira cada vez mais longe do altar, mas ele sentou na primeira fileira, todo mundo cumprimentou, ninguém questionou, ninguém né? Deixou ele num beco sem saída ali, um mal para ele. E aí ele tem certeza que no próximo domingo ele vai estar lá com a família de novo adorando o Senhor. Eu lembro do meu primeiro dia. Eu fui, aí o senhor expulsou um demônio, o cara começou a cair, bater nas cadeiras. Eu falei: eu não volto mais aqui. Eu fiquei com medo, rapaz. Não volto mais aqui. Né, filho? Tem muita gente. Vai fazer mais de um ano, né, que eu tô voltando lá. Vai até casar lá, né? Desencalhou lá, pô. Não vou nem olhar pro lado aqui, senão dá problema. Tá no suporte. Mas isso é muito verdade. Eu creio que a ADAS, ela tem uma unção especial, diferenciada, porque eu já visitei outras igrejas, né? Não desmerecendo igreja nenhuma, porque Deus está em todas. Sim. Mas eu creio que a ADAS tem uma unção diferente, porque antes de eu ir pra igreja, igual eu já contei, minha família, ninguém é da igreja. Hoje em dia eu tenho um primo, que ele é pastor, mas muito distante, ele mora muito longe, só que da minha infância pra cá, ninguém era da igreja.
eu comecei escondido pra igreja, e aí entrei na católica, entrei na catequese, depois eu ia pra escola dominical na evangélica que tinha na minha cidade, Eu consegui tudo repetir escondido. minha Por causa do catequese, lanche, cara. tinha um lanchinho na escolinha dominical, não? Eu repeti minha Mas eu catequese ia por por curiosidade, falta também. porque eu não sabia, né? Então eu ia escondido, e aí, não que minha mãe não deixasse, mas Sim. que não tinha esse assunto dentro de casa, entendeu? E aí, quando eu comecei a crescer, eu começava a ouvir as pessoas falar assim, eu conhecendo sempre pessoas do mundo, eu não gosto de ir naquela igreja, porque aquela igreja grita, porque eu acho que Deus não escuta grito, Deus, você fala com ele pensamento e tudo mais. E eu cresci com isso. E aí eu tinha medo de ir em algumas igrejas por conta da forma que as pessoas falavam lá. E hoje em dia eu grito, hoje em dia, se deixar eu corro. Não, hoje em dia a gente adora a Deus, né? Cada um sabe a sua necessidade de adorar, entende? Então hoje Tudo tem um porquê, né? adoração a gente não se explica, a gente adora. Então cada um tem a sua forma de adorar, cada um tem a sua forma de se expressar e é importante adorar o Senhor, né? Cada um sabe de onde Deus tirou ele, né? Exatamente. E quanto mais sofrido, eu acho que o grito das pessoas na igreja é isso. Quanto mais você sofreu e hoje em dia você tá muito bem, o seu grito é maior, porque é a glória que você quer entregar pra Deus, né? É a gratidão que você tem. Existe um profeta na Bíblia que ele dizia assim: Senhor, quando eu bato palma, eu te adoro. Quando eu bato na minha coxa, eu te adoro. Então cada um tem a sua forma de adorar o Senhor, né? O importante é adorar, é glorificar, é exaltar. Uns são mais agitados, pulam, falam em línguas, outros são mais tranquilos, mas estão ali em espírito, estão adorando. Agora o que não pode é você chegar numa igreja e ficar com cara de mastigando chiclete, comendo unha, olhando a roupa dos outros. Aí celular, mascando chiclete, você quer ver eu endoidar no culto, é eu pegar alguém mascando chiclete, irmão. Isso me tira a paz. Porque na frente de um juiz você não masca chiclete, né? Na frente do juiz você não vai de qualquer jeito. Respeito, né? Entende? Então ali você tá na frente do juiz dos juízes, que é o Senhor Jesus, né? Então você tem que ter o máximo de respeito. Que a sorte é que Deus é misericordioso, né? A Muito, falta né? de respeito é muito, muito grande. A misericórdia de Deus, ele alcança nós todos os dias, né? Verdade. Ô pastor, e como que foi pra você fundar a sua igreja? Em que momento assim da sua vida você falou, agora eu vou ser pastor, agora eu vou ter uma igreja pra dirigir? Quando eu saí da igreja Sinai, eu comecei a dirigir uma igreja de Mauá, da cidade de Mauá, aqui em Cubatão. Eu era o pastor representante. E eu dirigi essa igreja por volta de 9 meses a 1 ano, mais ou menos assim, eu e a pastora. E foi o pior momento da minha vida. E eu sofri muito na mão de pessoas, né? Como a gente estava falando no começo desse bate-papo, abençoado de pessoas ingratas, pessoas que eu levantei, curei, libertei, claro, com a graça de Deus, ensinei, casei, batizei, e essas pessoas me apunhalaram pelas costas, me feriram, me machucaram, né? E foi um momento que também a gente estava passando uma crise muito grande nessa igreja financeiramente. Eu não estava conseguindo manter o aluguel, que era muito alto na época, isso há 9 anos atrás, né? E eu fiz uma reunião com as pessoas que congregavam lá e eu disse assim, ó, pra mim e pra minha esposa, a gente não aguenta mais, a gente não quer mais, nós estamos aqui e nós vamos desistir, nós vamos fechar a igreja. Foi quando 5 pessoas se levantou e olhou pra gente e disse assim, pra onde vocês for, a gente vai. Se vocês desviarem, a gente desvia. E mesmo assim a gente decidiu fechar a igreja e eu fui pra oração junto com ela. Porque há muitos anos atrás, antes de eu dirigir essa igreja, eu tive um sonho de dirigir igreja, né? E eu fui pra oração, ela também foi, pedindo a Deus uma direção, o que a gente poderia fazer por essas 5 pessoas. Foi quando eu escutei no meu ouvido Deus falando assim, pelos 5, vale a pena você continuar. Deus me visitou a pastora e eu perguntei, o que o senhor quer? E Deus foi me direcionando. Eu encontrei um salão, eu aluguei esse salão sem R$1 no bolso, na entrada do Morro do Índio, na Vila Esperança. E ali nasceu a Igreja Assembleia de Deus, Avivamento e Santidade, no dia 27 de janeiro de 2017, se eu não me engano. Ali nasceu, ou 2016, ali nasceu a nossa igreja. E nós estamos de pé até hoje, para a glória do nome do Senhor, né? Foram alguns anos difíceis, até hoje é muito difícil você manter uma igreja de pé, né? A estrutura de uma igreja, mas Deus tem nos dado, né, sabedoria e estrutura. Até chegar no local que tá,
Quantas igrejas já teve? Quantos pontos? salões? Quantos salões já foi passado? Nós começamos na entrada do Morro do Índio, com 3 meses passamos para um do lado, segundo salão. Passamos Cabia para quantas pessoas no primeiro salão? o primeiro, filho, cabia umas 20 pessoas. Umas 20. Já É. no segundo, No segundo já cabia umas 60. Aí, triplicou. deu uma melhorada. Aí no terceiro salão, cabia também umas 60, 70, apertando, era mais curtinho. Só que ali já foi um salão que a gente já conseguiu investir. Eu já deixei bonitinho, já colocamos um gesso, o altar já era mais moderno, o púlpito já era de vidro, né? E aí a gente passamos para o quarto salão, que é esse que a gente está Então, até hoje. Né? E o quinto vai ser o nosso terreno próprio, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus. Eu creio. Tu crê? Eu creio. Você dela. Pastor, e qual foi a maior dificuldade que o senhor teve, fora a falta de condições financeiras, né, do começo, e também as pessoas ingratas, que a gente tem que frisar aqui que tem, mas qual foi uma das maiores dificuldades que o senhor teve nesse decorrer dos anos? Eu acredito que a nossa maior dificuldade no pastoreio é sempre a solitude, a solidão, né? Porque das 7 horas às 9h30 você está acompanhado de muitas pessoas. Após isso é muito difícil, né? E as nossas piores guerras nunca vai ser no altar, sempre vai ser nos bastidores. Porque as finanças, se foi Deus que abriu, Deus vai manter, entende? Pode ser nos 45 do segundo tempo. São 8 anos de igreja e graças a Deus a gente nunca atrasou um aluguel. Eu nunca devi um aluguel. E hoje eu pago um absurdo na igreja onde a gente, no salão onde a gente tem a igreja. Mas a gente nunca atrasou um aluguel. O financeiro Deus sempre vai prover. A gente vai vender uma cantina, a gente vai vender uma marmita, a gente vai vender isso, a gente vai vender aquilo, né? O espiritual a gente sempre vai ter porque a gente vive uma vida de oração. Eu acredito que os piores momentos da minha vida sempre foi os momentos de solidão, de fazer e olhar e dizer assim, Senhor, e eu? Das pessoas serem abençoadas e você olhar e dizer assim, mas e a minha vida? E a minha casa? E Deus sempre te mantendo de pé, te sustentando. Então, o pior momento, acredito para mim, na minha visão de um pastor, é as suas guerras no oculto, dentro do quarto, no monte, num propósito. São essas guerras, né, que você tá orando ali, tá guerreando e o diabo tá soprando no teu ouvido dizendo, você não vai sair disso. Você nunca vai dar uma estrutura pro seu povo. Você nunca vai manter a sua igreja. Esse mês não vai ter para você comprar a cesta básica. Então, são essas pequenas guerras na nossa mente que são o meu pior momento, né? Porque demônio a gente guerreia de frente, ingrato a gente se mantém de pé, traição, né? Vai trair hoje, amanhã vai embora, a gente fica de pé, mas são as guerras espirituais que é os momentos mais difíceis, né? O senhor tem as suas lutas e a luta dos outros, das ovelhas. Exatamente. Também, né? Você tem a Fado. sua luta, eu tenho a sua e a minha, né? Entende? Você tem a preocupação, né? Vocês são empreendedores, são empresários, tem a preocupação com o seu aluguel, com a sua empresa, e eu tenho preocupação com o meu aluguel, o aluguel da igreja, com as pessoas que não têm o que comer. Domingo mesmo eu fiz uma pergunta para a igreja, eu perguntei assim, o que você almoçou hoje? Aí uns falaram, eu comi lasanha, outro peixe, carne moída com batata. E eu olhei para eles e eu disse assim, teve gente que não almoçou nada hoje, que não comeu nada. Então é isso que me pega muito, né? É querer dar para todo mundo, mas esse dia vai chegar, né, de eu conseguir ajudar todos e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu imagino quão difícil às vezes, igual ninguém é super-herói, né? Você tá, às vezes, com a guerra dentro de casa, às vezes você não acordou num dia tão bom, e você ter que ir lá e pregar para alguém aquilo que você está passando, e você ter que... Deus dá uma palavra para você pregar de algo que serve para você, mas também serve para outra pessoa, né? Pastorear é você curar alguém ferido. É você curar alguém estando ferido. É abraçar, precisando ser abraçado. Hoje, o pastoreio é um dos cargos mais difíceis que existe, né? Porque hoje um pastor não é só um pastor, ele é um psicólogo, ele é Uber, ele é doutor, ele é mototáxi, ele é tudo, entende? Mas eu sou muito grato a Deus. É uma balança, né? Sempre vai ter as pessoas ruins, mas sempre vai ter as pessoas boas. Hoje, graças a Deus,
Já tem, né, alguns anos que eu tenho uma safra muito boa na igreja, né, pessoas de excelência, pessoas de caráter, pessoas que amam a obra, que cuidam da obra, que zelam pela obra, que fazem pela obra e por nós. Então hoje, graças a Deus, eu não tenho nada do que reclamar. Eu tenho certeza que Deus fará muito mais pela nossa igreja, por nós e por todos que lá vai adorar o Senhor. Tem sempre o joio e o trigo, né? Sempre vai ter, né? Cabia Jesus separar, não nós. Sempre vai, mas eu decidi amar a todos, né? Tem pessoas que eu sei que falam mal de mim ou já falaram, mas eu continuo amando, abraçando. Falo como se nada tivesse acontecido, porque o mal não está em mim, né? Entende? Tá Quando pessoa, né? quando Jesus ele é traído por Judas, ele permanece sentado na mesa. Quem sai é Judas, né? E a traição de Judas não muda a essência de Jesus. Então é isso que a gente tem que aprender. Isso tanto para mim, para quem está nos ouvindo, para vocês que aqui estão no estúdio, sempre vai ter os Judas da nossa vida, mas vai de você, né, mudar a sua essência por causa da traição ou continuar sendo quem Jesus te chamou para ser. Não é fácil, porém Sim. é preciso, né? É preciso. Mas se você tem um foco em Deus, se você ter a confiança em Deus, tudo isso passa a ser pequeno diante daquilo que Deus já fez na sua vida, né? Então a gente não pode se apegar com essas pessoas. Como eu disse, muitos entraram e saíram. E agora daqui alguns dias a gente vai completar 8 anos de igreja, fazer o nosso aniversário, né? De muitas pessoas foram curadas, salvas e serão neste congresso de aniversário. Então é isso que importa, né? Os de verdade sempre vai ficar do seu lado. E eu louvo a Deus pelos de verdades que são muitos que estão do nosso lado. Glória a Deus. E essa questão dos que saíram, às vezes é até Deus mesmo que separa, né? Porque infelizmente até na igreja tem pessoas que não servem pra aquilo, cara. Verdade. Tem pessoas que, como eu posso dizer, elas têm algo tão ruim dentro delas que acaba prejudicando outras pessoas. E é quando Deus fala, epa, aqui não, aqui é meu, aqui são meus filhos, aqui é minha casa. Se você não entende as regras, aqui você não tem como permanecer, né? Exatamente. E tem gente muito ruim, né? Tem gente que vê a gente chorando para ajudar pessoas e tendo condições. Eu costumo dizer que tem gente que deixa o feijão vencer na despensa, mas não dá. Prefere deixar criar bicho, né? Mas do outro lado, aí você vai olhar o outro lado da balança, tem gente que tira da onde não tem para dar, irmão. Entende? Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho muito pouco, mas o pouco que eu tenho eu quero entregar. Tem gente que lá na igreja entrega do Bolsa Família, do auxílio emergencial de R$300, irmão. Entende? E tem gente que tem muito e tem a mão fechada, o coração fechado. Porque oferta e dízimo não é só aquilo que você entrega em espécie. Hoje, como a gente está moderno, no Pix, no cartão. Oferta e dízimo é um alimento que você dá, é uma ajuda, é uma cesta básica que você leva para a igreja. Porque não é só espiritual. Hoje a gente cuida do espiritual e do material também, né? Do físico das pessoas. Então, eu parei de me apegar às pessoas que não fazem. Eu costumo dizer, hoje o meu lema é, quem quer, né, vai fazer, vai se doar, vai entregar o que pode, vai ajudar como pode. É o pouco. O teu R$1, o seu R$1 com o meu R$1 já são R$3, entende? R$3 de pão, de média, já dá para uma família se alimentar dentro de casa. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem ter muito para entregar e não entendem que é do pouco que Deus coloca sobre o muito. Quem dá pouco, amanhã recebe muito. O que vale é a intenção na hora de dar. Também né? é. Tem muita gente que tem até vergonha de dar uma oferta de R$1, de R$2. Pensando que Deus não Que recebe, acha né? que é pouco, né? É. Não é pouco. Você dá o que você pode. Você pode. Tá Entende? na sua E realidade. talvez aquele pouco para você, para alguém é muito, É. né? Pra quem não tem nada. Exatamente. Falando nessa questão da falsa ajuda, já vamos lembrar que o congresso está chegando de 8 anos da ADAS, né? 8 E anos. eu lembrei de algo que me Os deixou muito verdadeiros revoltado. adoradores, o Me deixou, tema. me deixou muito revoltado no ano passado, que eu tinha acabado de me converter, né? E a gente participou do congresso. E, cara, se você não vai ajudar de coração, é melhor não ajudar. Ou você entrega de coração ou não faz. Porque a questão do congresso do ano passado foi revoltante. Dos jovens, cara. né? As pessoas entregarem alimento vencido, coisas... Assim, a gente doa, quando é de coração, é coisa que a gente vai usar, né? Coisa que a gente usa. Usaria Agora- ou comeria, né? Então,
Como que você vai doar algo que você não come? Não come. Se tá lá na sua despensa lá, vencendo há mais de um ano, e você tem a capacidade de doar pra outra pessoa. Se não serve pra você, não serve pra outra pessoa também. Independente Verdade. da condição dela, ela pode ser um morador de rua. E- Mas não é porque ela mora na rua que ela vai comer uma comida azeda. Poderia muito bem entrar de graça, né? Sem precisar daquilo Dá, ali como dá o que troca. não presta, né? Eu costumo dizer que eu só entrego aquilo que eu como, né? De alimento. Eu só abençoo aquilo que eu visto, que eu uso. Tem gente que fala assim, pô, não me serve mais, rasgou, eu vou dar. O que não presta, você joga fora, né? O que presta, você abençoa, você dá, você doa, né? E tem pessoas que são tão ruins a esse ponto que nem nesse congresso que você tá citando dos jovens do ano passado, a gente recebeu uma grande quantidade de alimentos vencidos. A maioria, né? A maioria. O que tava bom não deu para mim fazer uma cesta básica. Né? Porque esse evento a gente fez Um aberto a congresso todos só cheio, para levar cara. 1 quilo de alimento. Congresso lotado de gente. Lotado. Quantas pessoas não foram salvas naquele congresso? Quantas Entende? pessoas não foram abençoadas, É. né? O quão lindo Deus fez aquele congresso, né? Para as pessoas fazerem algo assim, isso é muito Verdade. triste. De verdade. Verdade. Mas enquanto tem os ruins, tem os bons que dão o que Graças é a bom, Deus. que é preze. E é por isso que a gente está de pé até hoje, né? Mas o que seria de um ministério, de uma vida de um empresário se não tivesse as suas barreiras, né? As suas dificuldades, as suas... Então é isso, faz parte da nossa vida, né? Sempre vai fazer. Pastor, uma pergunta, um versículo que marca o senhor. Eu até anotei aqui, filho, que eu acredito que essa pergunta viria mesmo. Jó, no seu capítulo de número 5. Jó, no seu capítulo de número 5, diz assim: o teu começo não se compara com o teu final. É Deus dizendo para Jó assim: tudo que você viveu até agora não vai se comparar com aquilo que você ainda vai viver. Esse versículo ele mexe muito comigo porque narra muito da minha história, né? Porque todo começo é muito difícil, mas Deus sempre vai ter o melhor preparado pra gente. O nosso final sempre vai ser de glória, sempre vai ser de bênção, sempre vai ser de vitória. Quem julga o teu começo, né, nunca vai entender o teu final e aonde Deus vai te colocar. Todo começo é muito dificultoso, é muito difícil, mas Deus sempre tem um futuro preparado de excelência, de vitória, de prosperidade, de alegria, de bênçãos. Então esse versículo ele mexe muito comigo, porque é um versículo que Deus já está cantando a bola para Jó, porque há alguns questionamentos, que Jó está perdendo tudo, está sofrendo, está enfermo, e Deus está dizendo para ele: não se compara tudo que você vai viver lá na frente com aquilo que você vive hoje. Então deixa esse versículo ao coração de todos neste dia tão especial. Glória a Deus. Hoje eu vou encerrar um pouco diferente, aproveitando o congresso, né? Porque a gente sempre encerra desejando coisas boas para a vida dos nossos convidados. Mas assim, o Senhor já é tão ungido, Deus é tão grande na sua vida, que todas as pessoas que se aproximam do Senhor são abençoadas também. Glória e nós fazemos parte disso, né? Graças a Deus. Então o Senhor já sabe, né? O Senhor próximo da gente sabe o quanto a gente deseja o seu bem, Sim. quanto a gente quer que o Senhor cresça cada dia mais e que a sua igreja encha mais ainda. Então, vamos falar um pouco, vamos encerrar hoje diferente, vamos falar do congresso. Deixa o seu convite aí para as pessoas que vão assistir, para que elas possam ir lá visitar a igreja no dia do congresso, participar dessa comemoração que vai ser tão linda, que nós estaremos lá. E falar Tamo da bem vigília. junto. Que a vigília nós estamos esperando, essa Meu Deus, já tá vigília, esperando, pastor. tem muitos anos, né? Faz muitos anos que eu não faço vigília. Teve um ano na minha vida que eu fazia vigília todos os meses na igreja, né? E aí eu ficando velho, a gente vai ficando um pouco cansado, mas não pode. Eu quero convidar todos para participar conosco do nosso 8º aniversário. São 8 anos de história, que vai ser no dia 24, 25 e 26 agora de outubro, né? Com o dia 26 encerrando com uma vigília a partir das 11h30 da noite. E serão 3 dias, eu tenho certeza que Deus vai marcar as nossas vidas. Nós estamos se entregando ao máximo, com ensaios, blusa, preparando algo muito especial para Deus e para receber a todos que vão vir, né, de todos os lados, adorar a Deus conosco. Em especial também na vigília, que vai começar às 11 e só vai terminar lá para as 4, 5 horas da manhã. E se Deus quiser, até o meio-dia a gente vai estar lá na marcha, adorando ao Senhor. Então estão todos convidados de todos os lados a vir participar do nosso 8º aniversário. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter entrado nessa conosco também. Deixa o seu Instagram pro pessoal seguir aí. Glória a Deus, eu vou aproveitar essa Aleluia. audiência
abençoada para pedir para você me seguir no Instagram, @PREvertHolanda, né, que é o meu Instagram oficial, e pedir que você também siga o Instagram da nossa igreja, @AdasOficial_. Segue muito lá, porque lá a gente posta bastante coisas sobre o culto, né, os stories ao vivo do culto. Então segue a igreja, né, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através da palavra do Senhor. Amém. Finalizar com palmas? Meu Deus, que honra.